Bom dia, graça e paz a você que acompanha o canal A Sessão da Graça e o Devocional Casa da Graça. Hoje é 8 de fevereiro e o nosso tema hoje é Vivendo por Fé. O texto não podia ser outro, Romanos 1,17, que diz: mas o justo viverá pela sua fé. Eu quero chamar a sua atenção e peço que o Espírito Santo ministre isso ao seu coração, que a expressão aqui é viver pela fé. O justo viverá pela sua fé. Então quando fala sobre viver pela fé, fala sobre algo muito mais abrangente do que ter um sentimento de fé, do que ter uma confissão de fé, do que pertencer a uma religião. É algo muito mais abrangente, fala sobre um estilo de vida. Então, o meu justo viverá pela sua fé. Depois, 2 Coríntios 5,7 vai dizer: porque vivemos por fé e não por vista. Perceba de novo a expressão aqui, viver. É muito mais do que sentir, é muito mais do que praticar um costume ou alguma coisa relacionada à religião. Oro que o Espírito Santo ajude você e a mim a entender cada vez mais isso de forma mais profunda e verdadeira. Viver pela fé é existir consistência entre as coisas que falamos e as nossas ações. Na verdade, a vida pela fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, viver pela fé é estabelecer consistência entre o que a Bíblia diz e o que eu pratico, entre o que a Bíblia diz e o que eu faço. A sua fé não pode ser vista pelas pessoas, a menos que eu esteja praticando ela, a menos que eu esteja exercitando ela. A figura primeira a ser evidenciada pela sua fé é Abraão na Bíblia, e a Bíblia diz que ele é o pai da fé, e ele nos ministrou essa condição de forma que ela é a primeira pessoa, Abraão é a primeira pessoa que a Bíblia fala sobre justificação, sobre justiça, e diz que ele foi justificado pela fé. Diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, ele foi creditado como justiça. Ele foi o primeiro justo, vamos dizer assim, a primeira pessoa a ser justificada a partir daquilo que creu. Agora, como é que o escritor chegou a essa conclusão e forneceu para nós essa compreensão de Abraão como alguém que creu e isso lhe foi creditado como justiça? Como é que nós entendemos que Abraão creu? Exatamente pelas evidências das suas ações em relação às coisas que Deus falou. Primeiro Deus disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele teve que sair sem ter um destino definido, ele teve que sair sem saber para onde ia. E a expressão de fé, de confiança é exatamente essa. O que evidenciou que Abraão estava se movendo por fé era exatamente sair em direção a algo que ele não sabia para onde, em direção a um lugar onde ele não sabia para onde, mas por causa de uma palavra que ele tinha de Deus: vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Ele sabia que no caminho Deus ia mostrar, e assim foi. Deus foi mostrando caminhos a ele, paradas, lugares onde ele tinha que ir, construindo a caminhada do pai da fé, Abraão. Noutra ocasião, Deus prometeu dar a ele um filho. Ele já era velho, a sua esposa também era velha, e a promessa era que por Isaac, ou seja, pelo seu filho, seriam benditas todas as nações da terra. Se cumpriria a promessa de proliferação, porque Deus disse a Abraão que o faria prolífero, multiplicaria sobremaneira a sua descendência. Mas num dado momento também Deus pede que ele sacrifique esse filho. E Abraão vai, pega o seu filho, pega empregados, põe as coisas, tudo que era necessário para um sacrifício: lenha, fogo, faca, e leva o seu filho. Quando chega no limiar, ou melhor, no ponto baixo do monte ali, ele diz: fiquem aqui porque eu subirei com o menino, voltaremos. Ali ele já estava fazendo uma declaração de fé, e ele estava evidenciando ali que tinha proposto no seu coração que ia cumprir aquilo que Deus tinha dito. O quê? Sacrificar o seu filho. E ele fez isso na confiança da palavra. Isso é fé. Fé é agir na confiança da palavra. Que confiança? Na confiança de que mesmo que ele matasse Isaac, Deus o traria de volta, porque foi em Isaac que Deus havia prometido a Abraão proliferação, uma prole grande, uma família grande, nações viriam dele. E ele definiu no seu coração que mesmo que ele matasse Isaac, Deus o traria de volta. E eu sei disso com certeza, porque Hebreus vai dizer que Abraão recebeu dentre os mortos figuradamente o seu filho, porque no coração de Abraão ele já tinha sacrificado Isaac em obediência a Deus. Então, como nós sabemos que ele foi
ele creu a ponto de ser creditado em justiça, porque ele andou nas coisas que Deus falou. A vida da fé é andar nas coisas que a palavra diz, é ter consistência entre o que a Bíblia diz e entre o que eu faço. Eu não posso dizer que estou crendo e estou fazendo outras coisas diferente das coisas que a Bíblia diz. Então, isso seria só uma declaração correta, mas não seria uma vida de fé, porque o que eu estou fazendo está em desconexão com o que a Bíblia está dizendo. A vida de fé é a perfeita conexão entre o que a Bíblia diz e o que eu faço. Isso evidencia que eu estou crendo e isso opera grandes resultados. Amém? Você foi abençoado? Vamos confessar essas verdades. Diga assim: eu vivo pela fé na palavra de Deus. Eu creio, diga, no que a Bíblia diz e evidencio que estou crendo, andando nessas coisas, praticando as verdades da palavra. Amém? Seja abençoado praticando essas verdades. Deixa o seu comentário aí, compartilha com pessoas, faz chegar a outros, que mais pessoas vão ser abençoadas, assim como você está sendo. Espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.